Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que parece simples, mas não é bem assim. Será que dá para corrigir uma certidão de nascimento só com um acordo entre as partes? Quando a verdade biológica bate na porta, a vontade dos pais é o que mais importa? Bom, a resposta da justiça pode ser bem surpreendente. E ó, antes de a gente mergulhar de cabeça nesse caso, aquele lembrete rapidinho. Se você curte entender esses temas do direito que mexem com a vida da gente, não esquece de curtir, seguir e compartilhar. Esse apoio é o que nos move e ajuda demais a continuar. Então vamos direto ao ponto. Pensa na seguinte situação. Um erro na paternidade de uma criança é descoberto. Aí todo mundo envolvido, o pai que registrou, o pai biológico, a mãe, conversa e chega num consenso. Será que é só eles assinarem um papel e levarem para o juiz carimbar? Parece fazer todo sentido, né? Mas a resposta não é tão óbvia. Para a gente entender bem o porquê disso, nada melhor do que uma história. É uma situação hipotética, claro, mas que acontece muito por aí e ilustra perfeitamente esse dilema. Vamos conhecer o caso da Marcela. A linha do tempo aqui é a chave de tudo. Então olha só, Sandro e Letícia namoravam. Aí eles deram um tempo e nesse meio tempo a Letícia se envolveu com o João. Logo depois, ela e o Sandro voltaram e ela descobriu que estava grávida. O Sandro, certo de que era o pai, foi lá e registrou a Marcela. Anos se passaram, mas a dúvida ficou no ar, até que um teste de DNA particular jogou uma bomba na história. O pai biológico era o João. Com essa verdade na mesa, os três adultos decidiram fazer o que parecia mais lógico e prático. Sentaram, conversaram e, de forma amigável, fizeram um acordo, entre eles, fora da justiça, para resolver a situação. E quem é que estava nesse acordo? Bom, estavam ali os três. O Sandro, que era o pai no papel, o João, o pai biológico, e a Marcela, que por ser criança foi representada pela mãe, a Letícia. Aparentemente estava tudo certo, todo mundo de acordo. E o objetivo deles era bem claro. A ideia era pegar esse documento assinado que confirmava o DNA e usar ele para consertar a certidão de nascimento da Marcela. Basicamente, tirar o nome do Sandro e colocar o do João como pai. E, claro, mudar os nomes dos avós paternos também. Então, com o papel assinado em mãos, eles levaram esse acordo para a justiça, pedindo para o juiz dar o ok final, a tal da homologação para oficializar a mudança no cartório. E é exatamente aqui que a história dá uma virada completa. E aí fica a pergunta, né? Poxa, se tá todo mundo de acordo, se tem um teste de DNA mostrando a verdade, se a intenção é só ajustar o documento à realidade, o juiz não deveria simplesmente aprovar e pronto? O que será que a lei pensa sobre isso? Olha, antes de eu contar o que o juiz decidiu, uma pequena pausa. Se essa conversa está fazendo sentido ou gerando alguma reflexão, imagina como ela pode ser útil para mais gente. Compartilhar esse conteúdo é a melhor forma de fazer nosso canal crescer e chegar a mais pessoas. Pensa aí em alguém que se interessaria? A resposta da justiça foi um grande e sonoro não. O juiz não aceitou o acordo. Surpreendente, né? Pois é, mas calma. Existe uma lógica jurídica muito forte e muito importante por trás dessa recusa. Tá, mas por quê? Porque uma coisa que parece tão consensual, tão lógica, foi barrada pela justiça. A resposta está numa série de regras e princípios que colocam os direitos da criança acima da vontade dos adultos. Vamos entender os motivos agora. A decisão do juiz não foi tirada do nada, não. A recusa se baseou em vários impedimentos legais bem sérios. Eles vão desde a natureza do direito de ser filho, que não é algo que se negocia, até a validade do teste de DNA que eles usaram e, principalmente, a falta de uma análise sobre o bem-estar da criança. Vamos ver os pontos mais importantes. O ponto central aqui é uma coisinha que a lei chama de direito personalíssimo. O que é isso? Pensa assim, é um direito tão seu, mas tão seu, que você não pode vender, não pode doar, não pode negociar, faz parte de quem você é. E o direito à filiação, o direito de ser filho de alguém, é exatamente isso. Ninguém pode abrir mão disso num acordo. Ah, mas e o teste de DNA? Pois é, aquele teste feito numa clínica particular, por conta própria, não serve como prova definitiva para a justiça num caso desses. É preciso uma prova pericial, feita dentro do processo, com acompanhamento de todo mundo, inclusive do Ministério Público. Isso garante que não haja nenhuma dúvida ou manipulação. E não para por aí. O acordo tinha outros problemas graves. Primeiro, o objeto do acordo era a condição de filha da Marcela. E isso, como a gente viu, é algo que não se pode negociar. É ilegal. Segundo, o procedimento que eles usaram estava errado. A lei tem um caminho certo para isso.
E por fim, eles não provaram que o registro original foi feito por erro ou falsidade, que é um requisito da lei. E agora vem um ponto que talvez seja o mais humano e sensível de todos. O acordo deles ignorou completamente o laço de afeto. Sabe, para a lei, pai não é só quem fornece o material genético. Existe o cuidado, a convivência, o amor, o vínculo socioafetivo. O juiz precisaria de um estudo feito por psicólogos e assistentes sociais para entender o impacto que essa mudança teria na vida da Marcela. A relação dela com o Sandro, o pai que a criou, importa, e importa muito. Então, o que a gente tira de lição da história da Marcela? Essa decisão da justiça nos mostra de forma muito clara que a vontade dos adultos tem um limite, e esse limite aparece quando os direitos de uma criança estão em jogo. No fim das contas, o grande princípio é este: a proteção da criança e o processo correto definido pela lei são inegociáveis. A lei cria regras para proteger os mais vulneráveis, e nenhum acordo particular pode passar por cima disso. O interesse da criança está sempre, sempre acima do combinado entre os adultos. E assim a gente chega ao fim desta análise. O caso da Marcela nos deixa pensando, o que afinal define a paternidade? É o laço de sangue ou o laço de afeto? A lei mostra que a resposta é bem mais complexa que um simples teste de DNA. Muito obrigado pela companhia e se curtiu, não deixa de seguir o Direito Cast lá no Spotify para mais conteúdos. Ah, e mais uma coisa. Se essa explicação ajudou a clarear as coisas, deixa aquele like. É um gesto simples, mas que pra gente faz uma diferença gigante. Ajuda o nosso trabalho a ser visto por mais pessoas. E para quem prefere ver e ouvir, a gente também está no YouTube e no TikTok. É só procurar por Direito Cast que nos encontra por lá. A gente se vê na próxima. Valeu!